Oi, pessoal. Olha lá. É você? Não, abri não. Eu definitivamente não tinha planejado gravar esse vídeo hoje. É tanto que eu tô com o cabelo molhado. E eu nunca apareço com o cabelo molhado por aqui. Os meus microfones estão todos descarregados, então não tava dando certo eu gravar. E eu não gosto muito de gravar sem microfone porque eu falo baixo e acaba que o áudio não fica tão legal. Dá bastante trabalho para editar depois, mas eu precisava sentar aqui para conversar com você sobre uma coisa que eu tenho pensado muito e que eu acho que o Senhor tem tentado me despertar e despertar a minha família quanto a esse assunto. Pode ser que o áudio não fique tão bom, a imagem pode ser que não fique tão legal porque aqui tá bem nublado e eu tô usando a luz da sala pra tentar gravar, não sei como vai ficar a imagem, o áudio, enfim. Mas eu espero do fundo do meu coração que eu consiga transmitir pra você tudo que eu tenho refletido, tudo sobre o que eu tenho pensado e que eu faça você refletir e, se possível, ser um instrumento de Deus para que você mude a roda da sua vida. Eu li uma meditação nesse livro aqui que eu ganhei de um pastor da minha igreja. Já é uma meditação usada, bem antiga, não sei de que ano é. E tem uma meditação nesse livro que é um conjunto de meditações, não lembro se eu falei anteriormente, que se chama O Desafio da Conduta Cristã. E ele é baseado no texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. E a meditação, o texto da meditação, me chamou muita atenção quando eu li. Eu já compartilhei esse trecho com algumas pessoas e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês também. E o autor começa assim: um soldado do exército do famoso general Alexandre, o Grande, era chamado com frequência e disciplinado devido à sua má conduta. Um dia, o soldado foi levado à presença do grande general. Mirando o soldado com severidade, sentado em seu cavalo branco, Alexandre pergunta por seu nome. O jovem soldado responde: Alexandre é meu nome, general. Diz-nos a história que Alexandre ficou muito irado e deu um grito. E aqui eu não vou saber gritar porque eu não grito, tá? Mas Alexandre disse: Soldado, qual é o seu nome? O pobre soldado, tremendo de medo, repetiu novamente que seu nome era Alexandre também. Alexandre, o Grande, com voz severa e firme, disse: Se este é o seu nome, mude de vida ou então de nome. Este é o grande desafio da vida cristã. Dizemos que somos seguidores de Cristo. Somos chamados de cristãos. Será que estamos vivendo realmente à altura do nome que temos de seguidores de Cristo? Ou será que Jesus nos está a dizer: mude sua vida ou mude de nome? Eu achei essa meditação muito forte e muito necessária para os nossos dias e por isso eu decidi compartilhar aqui com vocês hoje. Ao longo dos anos, os cristãos, por algum motivo, por muitos motivos, nós temos deixado de viver à altura do nome que nós carregamos. Nós temos abandonado alguns hábitos que são úteis e que são importantes para a caminhada cristã e principalmente para o testemunho de cristão. E nós temos adquirido hábitos ruins, hábitos que nos fazem mal, hábitos que nos afastam de Deus, hábitos que transmitem a quem convive conosco que nós não temos estado com Cristo, que nós não temos caminhado juntamente com Deus. Se nós dizemos que nós somos cristãos, nós temos que estar dispostos a viver à altura do nome e do caráter de Cristo. Porque quando nós falamos para alguém que nós somos cristãos, pressupõe-se algo sobre quem nós somos, sobre a forma que nós vivemos. E se nós temos a ousadia de falar para as pessoas: eu sou cristão, e nas nossas palavras, nas nossas atitudes, na forma como a gente vive a nossa vida, na nossa rotina, como a gente cuida da nossa saúde ou do nosso tempo, não demonstra isso, nós estamos envergonhando o nome de Cristo. E nós estamos tomando sobre nós o nome da qual nós não somos dignos.
E eu gostaria de lembrar você que eu e você fomos chamados para andar nas obras que o Senhor preparou, não nas obras que o mundo nos diz para nós andar, não na forma como o mundo vive, não na forma como o mundo se relaciona, ou sonha, ou trabalha, mas nós temos que andar de acordo com aquilo que o Senhor diz para nós fazermos. E nós temos que ser honestos conosco. Será que nós estamos vivendo à altura? Acho que a maioria de vocês aqui no canal sabe que eu nasci em um lar cristão. Então, durante toda a minha vida, eu convivi com pessoas cristãs, porque os meus pais eram cristãos, né? Quando eles me tiveram, eles já faziam parte de uma igreja. E durante toda a minha vida, eu convivi com as pessoas da minha igreja ou com colegas e amigos dos meus pais que por algum motivo acabavam, né, sendo cristãos. E por ter vivido essa infância, né, em um ambiente, né, em um contexto cristão, eu consigo perceber o quão diferente é o modo de vida dos cristãos hoje e eu me incluo nisso. Eu lembro que quando eu era pequena, tinha muitas coisas que os cristãos e que os filhos de cristãos eles não faziam. Tinha coisas que nós não comíamos, comemorações que nós não participávamos, coisas que nós não assistíamos, conversas que as pessoas não tinham e que, por alguns motivos, hoje meio que é permitido. Eu acredito que de tanto as pessoas julgarem o exagero do que houve no passado, a gente ficou com medo desse fanatismo, desse exagero, e a gente foi para um outro extremo de desleixo. O Senhor não nos chamou para viver em um estado de fanatismo, um estado de exagero que faça mal a nós, as pessoas que convivem conosco, mas o Senhor também não nos chamou para viver uma vida desleixada. E Ele espera e deseja que a gente viva em equilíbrio, que a gente tenha zelo por quem Ele é, pela palavra dele, pelos princípios que são cristãos e que a gente tem abandonado ao longo do tempo. Se a nossa mente ela não é transformada, né, pelo conhecimento da vontade de Deus, nós vamos andar em obras do mundo, em obras das trevas. E isso é algo sobre o qual eu tenho pensado e refletido muito. Eu tenho percebido em mim, na minha rotina e na minha forma de viver, coisas que desagradam a Deus, coisas que não combinam com o nome que eu afirmo levar, coisas que não combinam com uma vida de entrega ao Senhor. Hoje eu acordei pensando como seria uma conversa entre um cristão moderno, né, que vive nos nossos dias, com um cristão do passado. E eu não tô nem falando de um cristão da época de Paulo, de Pedro, não, mas de um cristão até de um século atrás, por exemplo. E eu fiquei imaginando o quanto os cristãos de antigamente, né, se chocariam com o tempo que a gente gasta com coisas que são inúteis, com quão pouco tempo a gente passa em oração, por exemplo, ou naquilo que a gente põe diante dos nossos olhos, aquilo que a gente assiste, o tempo que a gente passa e perde assistindo essas coisas. Eu acho que eles se chocariam com quão desordenada é a nossa vida e a nossa rotina, o quão negligente nós somos com o testemunho que a gente passa diante dos outros. Quando eu olho para a minha realidade, para o meu próprio coração, para as pessoas que convivem comigo, ou quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, eu fico pensando o quão distante nós estamos do ideal e do padrão de Deus. E como nós temos sido meio que cozinhados em banho-maria ao longo do tempo, a ponto de que nós abrimos muitas brechas para aquilo que talvez há 10 ou 20 anos atrás nós olharíamos com certo horror até. Coisas que nós nunca colocaríamos diante dos nossos olhos há 10 ou 15 anos atrás, hoje nós colocamos com muita naturalidade. Hábitos que nós não tínhamos e que nós até julgávamos quem tinha, hoje nós temos e vivemos com esses hábitos como se eles fossem comuns e naturais. Se nós queremos seguir a Cristo de fato, e se nós almejamos um dia entrar nos céus, nós precisamos começar a mudar o nosso modo de viver, a alinhar aquilo que nós somos e como nós vivemos com o padrão de Deus, para que você possa levar o nome de Cristo ao mundo com dignidade.